sozinho e não quis ouvir a tua voz que de mansinho me dizia: volta pra mim. Mas quando parei e olhei para o céu, então entendi o quanto és fiel, pois mesmo diante de tanta ingratidão, teu amor por mim é grande e me concede o perdão. O meu ser se alegra em viver ao teu lado. Teu sacrifício me revela o quanto sou amado, Jesus. A tua luz iluminou o meu escuro, e por saber que ao teu lado estou seguro, eu me rendo e entendo teu querer, Jesus. Por muitas vezes eu tentei andar sozinho e não quis ouvir a tua voz que de mansinho me dizia: volta pra mim. Mas quando parei e olhei para o céu, então entendi o quanto és fiel, pois mesmo diante de tanta ingratidão, teu amor por mim é grande e me concede. Mas quando parei e olhei para o céu, então entendi o quanto és fiel, pois mesmo diante de tanta ingratidão, teu amor por mim é grande e me concede o perdão. Bom dia, né? Brincadeira. Irmãos, boa noite, né? Nós estamos com um pouquinho de atraso, tá? Mas, para honra e glória do Senhor, nós estamos ao vivo, nós estamos vivos. Hoje nós queremos conversar sobre não estarmos só. Nós não estamos só. Glória a Deus por isso, em meio a tantas situações adversas, nós precisamos ter convicção que nós não estamos só. Amém? Então, quero te convidar a abrir a tua Bíblia aí em 2 de Timóteo, capítulo 4. O texto proposto para essa noite é o 17 e o 18, mas nós vamos fazer uma leitura para que possamos estar atento ao que o Senhor nos tem para esta noite. Então eu te convido a abrir a tua Bíblia e nós vamos ler a partir do verso 9. Nós vamos do 9 até o 18, tá bom? Então convido aí a abrir a tua Bíblia e vamos ler o texto. Quero te dizer: seja bem-vindo em nome de Jesus, que possamos nessa hora, pela misericórdia do Senhor, meditarmos na sua santa, inerrante e infalível palavra. Nós vamos ler o texto. Já encontrou? Todos encontraram? Então vamos lá. 2 de Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 9. Empenhe-se por vir até aqui o mais depressa possível, porque Demas, tendo
amado do presente século, me abandonou. E se foi para Tessalônica, Crescente foi para a Galácia, Tito foi para Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Encontre Marcos e traga-o junto com você, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o para Efésio. Quando você vier, traga a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo. Traga também os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, me causou muitos males, e o Senhor dará a retribuição de acordo com o que ele fez. Tome cuidado com ele também, você, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto na conta, mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças para que, através de mim, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele a glória para todos sempre. Amém. Vamos orar? Você que chegou agora, nós estamos no nosso culto de celebração ao Deus vivo e hoje nós estamos com matemática. Estamos aí só por conta da verdade singular, minha esposa ainda está em recuperação, nós não temos os cânticos iniciais, tá bom? Então, a verdade singular está nos apoiando aí com as suas gravações. Vamos orar. Une teu coração ao meu, para que o Senhor nos dê discernimento desse texto. Pai Santo, Pai bendito, nós louvamos o teu nome. Nesta hora, Pai, nós queremos te render graça pela tua misericórdia, pelo teu amor, pelo teu cuidado. E aqui, Deus, nós vamos buscar o entendimento de que nunca nós estamos sozinhos e que o Senhor está sempre do nosso lado. Pai, nós queremos olhar para o texto e colocar esse texto, Pai, como regra de fé e conduta, para que nós possamos vencer no dia mau. Que o Senhor abençoe os teus servos, as tuas servas que nos acompanham nesta hora. Que cada um, Deus, seja retribuído de acordo com o seu feito. E isso é a oração de Paulo e essa é a nossa oração. Que nós possamos olhar para o capítulo 2, versículo 12 de Ruth e entender que quando nós vamos buscar abrigo debaixo das asas do Senhor, Ele nos retribui o feito. E que essa seja a nossa bandeira, sempre estar buscando auxílio ao Senhor, por mais que todos nos abandonem. Em nome de Jesus, nós oramos, agradecido, não só hoje, mas para todos sempre. Amém, amém e amém. Então vamos lá, meus irmãos. Hoje nós temos um tema, o nosso tema proposto é Não Estamos Só, tá bom? Acabamos de ler 2 Timóteo, capítulo 4, nós lemos a partir do 9, mas onde nós vamos nos deter realmente vai ser do 16 ao 18, e aí nós vamos espremer, vai tirar o sumo do supra-sumo, o 17 e o 18 apenas, tá bom? Então, o que nós temos aqui? Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Antes, todos me abandonaram. Então, Paulo estava se sentindo só, abandonado. E que isto não seja posto na conta. Então, nós temos várias situações onde nós percebemos que no versículo 17 e no 18, principalmente, Paulo está só. Então, Paulo, nesse momento aí, ele se encontra preso em Roma, até onde nós temos conhecimentos, ele não foi liberto, é a última prisão. Então, ele finaliza assim,
que ele foi abandonado, tá bom? Ele, um homem já velho, servo temente, fiel. Então, percebemos que Paulo, nesse contexto, a sua estratégia deu certo, porém, ele está sozinho, longe de casa. Ele serviu, aí ele vai dizer que combateu o bom combate, né? E acabou a carreira e guardou a fé. Mas o que aconteceu? Aonde estão os seguidores de Cristo, aqueles que estavam no caminho? Por que deixaram Paulo sozinho? E aí nós temos uma resposta. Paulo, ele foi ferrenho, ele foi fiel. É uma resposta. Mas por que ele está sozinho? Para que ele pudesse escrever essa história para nós. Hoje, estamos nos sentindo sozinhos. Imagine você vir ao templo, não tem ninguém. Alguns que trabalham na cooperação para fazer a transmissão, para fazer a live. Mas na maioria dos casos, as nossas igrejas estão fechadas. E aí nós nos trancamos em casa. Vamos recapitular alguma coisa. Não recebemos no telefonema do pastor uma mensagem de zap. Os nossos parentes, eles não estão nos visitando, tá? Os nossos patrões, alguns já nos deram a conta, outros nos deixaram de férias. Talvez quando voltar a gente vai ganhar o aviso. E nós não estamos saindo, nós estamos em casa. E aí o que tem são notícias e mais notícias contra a futura volta ao trabalho, à escola e também estarmos dentro das nossas igrejas. Então, o que nós percebemos aqui, irmãos? Assim como Paulo escreve, nós podemos também estar escrevendo. E qual seria a nossa razão, as nossas queixas? Paulo, ele nos faz entender que ele é um cristão legítimo. E quanto a fulano, Deus vai tomar conta. E aí você está sendo encorajado nesta noite a entender que diante da pandemia, você não tem que ficar se lamuriando, se queixando se seu pastor não lhe visitou, ele não pode. Você não tem que se queixar por falta de trabalho, porque não pode usufruir daquilo que você tinha antes. Mas percebemos aqui que, diante das circunstâncias, não há razão para nós estarmos reclamando, para estarmos com nossos queixumes. A vida em Cristo, como nós falamos pela manhã, ela está dentro de um processo de santificação, onde é testado o caráter do indivíduo. Estamos no período onde nós precisamos orar mais, em vez de queixar. Nós precisamos entender que Deus está do nosso lado, é a nossa ideia central, né? Lado com o meu Senhor, Deus cuidando de mim. Precisamos ser sarados de várias coisas. Uma destas muitas coisas é entender que nós não estamos abandonados. Nós não estamos abandonados. Tá? Esta quarentena, ela aterroriza, mas ela não destrói. A quarentena não pode destruir os teus sonhos e ela vai acabar. Mas enquanto você espera que essa quarentena acabe, qual é o teu procedimento? Como tu tem te comportado? No versículo 17 eu quero destacar uma frase. Apenas uma frase que é a frase de efeito para você viver esta quarentena. Senhor, será que o Senhor te abandonou? Será que o Senhor está aquém a tua situação? E aí tu fica carente porque tu não recebe uma mensagem de WhatsApp, mas você está enviando mensagens? Precisamos nos questionar, amados irmãos. Não nos queixar, mas nos questionar. Senhor, por que todos me abandonaram? Mas o Senhor me sustenta. Deus continuamente testa as pessoas. Assim estava Paulo passando pela prova. E aí o que veio à tona foi o seu caráter, né?
Ele poderia se esgoelar, se escabelar, fez tudo certo, se esforçou ao máximo e no final se encontrava só. Se encontrava só. Provações, tentações. Provações, tentações. Provações, tentações. Aconteceu com Paulo, está acontecendo com você, está acontecendo comigo. Então as provações e as tentações, elas não cessarão. As tribulações, elas não vão acabar. Nós sabemos muito bem, como evangelista, como pessoas que estamos ligadas a outras pessoas que passam pela prova, ore para que Deus te sustente. Não ore para que o coronavírus acabe, porque depois que ele acabar, vai vir outra situação. E depois da outra situação, vai vir outra situação. Então, a nossa oração é: Senhor, se todos me abandonaram, mas eu sei que tu estás comigo, tu estás do meu lado. Você pode ter convicção disso, que o Senhor é contigo. Mas para o Senhor ser contigo e para te ter essa convicção, tem que ver o que está saindo da tua boca. Provações, beleza. Tentações, muito bom. Sabe quantas vezes ocorrem essas palavras? Que cerca de 200 vezes a Bíblia fala de tentações e provações. Tentações e provações. Nós sabemos o que aconteceu com Abraão, nós sabemos o que aconteceu com Jacó, nós sabemos que ambos esses homens, eles passaram perrengue, né? Nós precisamos entender que Abraão, quando foi quando foi sacrificar o seu único filho, o que será que passou? O que ele disse? Deus proverá. E Jacó, quando trabalhou 7 anos por trabalhou mais 7, aí sim deram a realmente que ele queria, mas quanto tempo teve que fugir? Então são tantos exemplos que nós temos que nós não podemos esquecer que de nenhuma maneira Deus abandonou Abraão, de nenhuma maneira Deus abandonou Jacó. De nenhuma maneira Deus abandonou Paulo. Então, de maneira alguma, Deus vai abandonar você. Adão e Eva foram reprovados no teste do Éden. Davi, por várias ocasiões, Deus provava constantemente. E Davi, um homem segundo o coração de Deus. Sucesso? Você quer. E os problemas? Então, amados, as provações, elas são sequenciais. Você vai vencer os problemas e você vai ser vencedor. Conflitos, enfermidade, você vai recuperar a sua saúde. Mas para isso, você vai passar por um processo de enfermidade. Decepções, muitas, com o seu pastor, com a sua igreja, com as pessoas que você ama, com os seus responsáveis financeiros, seus patrões, você vai ter decepções. Mas entenda que você não está só em nenhum momento. Então, sucesso é quando você vence os conflitos, quando você é curado pelas enfermidades e quando as decepções não têm efeito sobre a tua alma, sobre a tua vida. Então, pensemos nesta hora o que nós estamos fazendo. Uma vez que você compreende que você está passando pela prova, está glorificando a Deus, percebe que nada que está acontecendo é insignificante. Você já glorificou a Deus pelos momentos que nós estamos passando? Como, pastor? Dor de cabeça, ânsia de vômito, problemas respiratórios, insônia, falta de apetite, cansaço. Nós temos um irmão no nosso meio que ele não está conseguindo nem andar. Ele está perdendo os movimentos da perna. Outros estão aí com uma situação muito difícil. Se você souber, é capaz de você perder as estribeiras. Principalmente se fosse com alguém da tua família. Mas o que será que essas pessoas estão fazendo? Elas estão se sentindo abandonadas? Elas estão se sentindo só? É claro que não. Elas têm um pastor, elas têm a igreja e elas têm o Senhor que está do lado. E o Senhor, Ele não a abandona. O Senhor, Ele nunca nos deixa órfãos. Uma vez que você compreende que você está passando
As ricas bênçãos do Senhor são derramadas sobre a tua vida. Cada dia é importante, cada segundo é uma oportunidade. Você não estava esperando esses acontecimentos, mas você desejou estar mais tempo em casa, você desejou passar mais tempo com a família, você desejou tirar umas férias antecipadas, você desejou não ir um dia para a escola, você desejou trancar a faculdade, e agora que parou tudo, qual é a tua lamúria? Qual é a tua queixa? O que tu estás fazendo com a oportunidade que Deus te dá? Então nós precisamos ver no versículo 17 a palavra Senhor está contigo. O Senhor não te deixa só. O Senhor está do teu lado. Então quando nós olhamos apenas essa palavra, não importa se nós estamos em quarentena, não importa se as casas de oração estão fechadas, não importa, tem consequência? Tem, e nós vamos vencer cada uma delas. O que não dá é de eu ficar depressivo, sem vontade de me alimentar, sem ânimo para orar, sem ânimo para ler a Bíblia, mas eu tenho vontade de ir na igreja. O que você faz quando você está só? Qual é realmente a tua verdadeira identidade? O Senhor Jesus Cristo, ele tirou momentos a sós para orar. Ele levou os discípulos, pediu que os discípulos também orassem, mas eles ficaram dormindo. Você está aproveitando esse momento de conflito, né? É só um conflito, é só umas enfermidades, é só algumas frustrações e decepções que vai passar. Para fazer o quê? Então, cada dia, meus irmãos, é importante. E quando nós olhamos para o apóstolo Paulo, não é alguém simples aqui. É o maior depois de Cristo, nas Santas Escrituras, no que se diz respeito à propagação do Evangelho. Então, ele que foi abandonado, versículo 17, mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças. Então eu quero que você medite nesta semana, eu quero que você medite agora, apenas na primeira palavra. Não mais, mas sim, o Senhor estás contigo. O Senhor não te abandona. Mas para isso você tem que se manter em obediência. Toda vez que você passar pelo coronavírus ou qualquer outro problema, seja financeiro, seja qualquer outro problema de saúde, seja o desemprego, você tem que entender que você não está só. Tudo faz parte do teu crescimento, faz parte dos planos de Deus para a tua vida. E a maioria das vezes do que está acontecendo, se não todas as vezes, nós ocasionamos esses acontecimentos, nós somos os culpados. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, diz que Deus cumpre as suas promessas. Abra lá, 1 Coríntios 10, 13. Deus cumpre as suas promessas e não deixará que vocês sofram tentações. Vocês estão passando por provações, aí vocês não estão sendo tentados. Você tem um controle. Você decide estar com o Senhor ou estar distante do Senhor. Não tem força para suportar? Então lê 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Que você vai entender que Deus está do teu lado e Ele cumpre as suas promessas. O Senhor, no versículo 18, me livrará. O Senhor me livrará. O Senhor tem me livrado. Só o versículo 18, logo no início, você vai entender. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino. A condição de tu ser um salvo em Jesus Cristo, tu tem que entender que o Senhor, Ele está te livrando de todas as coisas. Pastor, mas eu estou com problemas, até para me alimentar. Está faltando os recursos. As minhas dívidas, elas só acumulam. E a minha família, toda ela está acometida de uma enfermidade. Eu não tenho os recursos necessários para fazer os exames para saber se é Covid.
Não te preocupa. Se tu tiver, faz. Se tu tiver condições, procura. Mas o que tu tem que entender é que por mais que tu esteja enfermo, por mais que tu esteja passando por problemas, saiba que o Senhor está contigo. Tu não está sozinho. Tente não se queixar. Não nos queixemos, porque o Senhor está conosco. O Senhor está do nosso lado. Nós não estamos só. E se tu te queixar, entra no teu quarto, fala com o teu Deus em secreto e Ele te ouvirá. E aí tu sente saudade da igreja. Nessa hora é o momento que tu quer abraçar. Essa hora é o momento que tu está esperando pela mensagem, pelo ministério de louvor. Essa hora tu quer abrir a tua boca e cantar hinos. Mas só na igreja. Só diante do público. Por que tu não está fazendo isso agora? Deixa eu te falar, nós temos duas razões óbvias para não nos queixarmos. A primeira é que o Senhor está do nosso lado. É a nossa ideia central. A segunda, que é o nosso tema, nós não estamos só. Então, nunca estamos satisfeitos, porque Deus não me abandona, cumpre as suas promessas. Deus está sempre do meu lado. Olha, presta atenção, Deus não está do teu lado quando tu faz as coisas erradas. Não é questão que é como se ele fosse teu anjo da guarda que vai... Não existe isso. A questão de estar do teu lado é que ele nunca te abandona. Tá? Lembre-se, se a alma que pecar, essa morrerá. E o próprio Paulo, ele diz aqui, Alexandre o ferreiro me causou muitos males. O Senhor dará retribuição. Então, se você planta banana, você vai colher banana. Se você está plantando macaxeira, você vai colher macaxeira. Agora, se você planta maçã e quer colher jaca, isso não vai dar certo. O que você tem que parar é de se lamentar. Lá em Mateus, capítulo 20, de 1 a 16. É um texto muito longo, mas depois você lê. Nós estamos com o tempo corrido, né? Hoje nas lives nós pregamos 20 minutos e depois vamos para os 30 até chegar nos 40. Se passar, eu sei que você vai dar um clique aí no seu aplicativo. Então, mas se você olhar lá em Mateus 20, de 1 a 16, as pessoas estão insatisfeitas. Não se queixam simplesmente por se queixar. É porque elas estão insatisfeitas e querem culpar Deus. Querem culpar Deus. Então, primeiro, as pessoas elas não estão satisfeitas, por isso que elas reclamam de tudo. Segundo, elas reclamam de tudo porque não conseguem ver os benefícios de Deus na sua vida. Não consegue usufruir da bênção da salvação, não consegue contemplar a imagem do Senhor que vive e reina para todo sempre, não consegue sentir a sua presença. Aí começam a lamuriar. Porque quando é que vai acabar isso? Porque quando tu está fazendo da tua casa um altar, tu está buscando o Senhor nesses momentos onde tu tem oportunidade de aumentar a tua fé, porque você orar quando está tudo bem, quando você está indo e vindo, você ora. Se me der o microfone, ou então se me der a oportunidade na igreja, eu oro, pastor. Mas eu estou perguntando, quando todos te abandonam, quando você se sente só, nem o seu pastor liga para você, o que você faz? É uma boa pergunta que precisa de resposta. Tente não se queixar. A queixa revela a sua falta de gratidão com o teu Deus, que todos os dias, te abençoa e te guarda e te dá a paz. E Ele é a essência completa, em perfeição, em sabedoria e em amor. E para que você não reconheça isso e comece a se queixar, é falta de fé. Você está irritando a Deus. Números capítulo 11,
Versículo 1, os israelitas começaram a murmurar. Quando Deus ouviu as reclamações, ele lançou o coronavírus. Você estava feliz e não sabia. E agora foi tirado o direito de ir e vir. Só se for algo necessário, você precisa sair. E aí você faz o quê? Reclama. Não é melhor você entrar no teu quarto, pegar a tua família e intensificar mais a tua oração, a tua vida espiritual? Você já foi no deserto? Não, né? Você nunca foi no deserto. Se você não nasceu no lar cristão, ainda não foi no deserto, qualquer momento você vai. E que você que já veio do deserto, não queira ir para lá. Lá no deserto ficaram murmurando e estavam comendo do bom e do melhor, maná que vinha do céu. E o que aconteceu? Ficaram circulando. Ah, mas as sandálias não se acabariam, né? Não faltava comida, mas não estavam reconhecendo do que acompanhava eles de dia e de noite. É a mesma pessoa. O Espírito Santo está do teu lado, tanto de dia como de noite. Sabe qual é a alternativa para que você seja ricamente abençoado? Parem de reclamar. Tudo isso vai passar. Pare de ser agente de Satanás. Só fala do recorde da morte. Só fala porque não sei o quê. Só fala, cadê a expectativa? Cadê a fé? É óbvio que você não está alimentando a sua alma. Por quê? Porque você esqueceu que Deus está do teu lado. Ele está do teu lado e ele vai retribuir o teu feito. Não te esquece disso, tá bom? Não te esquece que Deus está do teu lado e ele vai retribuir o teu feito. Eu quero fazer uma leitura com você, Salmo 34, apenas o versículo 1 e 2. Salmo 34, apenas o versículo 1 e 2. Se você estiver com a sua Bíblia, abra. Não tem como vir para a live sem Bíblia, aprendam isso. Vocês estão na casa de vocês, mas tem que estar com a Bíblia. Ah, mas coloca no slide. O slide não é Bíblia. Está escrito as palavras da Bíblia, mas você tem que estar com a sua Bíblia, que às vezes não colocamos no slide. Hoje não temos nenhum slide, né? Para delírio da galera. Amém. Hoje não tem erro de português, nem acentuação gráfica. Vamos lá, vamos ler o Salmo 34, todos já acharam? Então, olha só o que nós temos aí. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios, e a minha alma se gloriará no Senhor. Os humildes ouvirão e se alegrarão. Bendirei o Senhor em todo o tempo. Então, qual é o tempo? É de pandemia, já passamos de 40, já não é mais quarentena, já vamos chegar na cinquentena. Então, o que você tem feito nesses tempos? Precisamos conversar com o Senhor. Vocês se lembram de Davi? O filho coabitou com a irmã. O outro filho perseguia ele para matar. E ele teve que se esconder e ficar sozinho. E o que é que ele fez nessas épocas? Ele cantou hinos espirituais. Ele rendeu graças ao Senhor. Os salmos que nós lemos aqui por Davi, a maioria deles são cânticos e é a expressão do ser humano para Deus. É o homem se direcionando a Deus. E todas as vezes era quando ele estava passando por situações adversas. E olhe que ele caiu lá com Betseba. E ele foi retribuído o feito dele. Mas quando nós olhamos para o texto, diz que ele é a menina dos olhos do Senhor. Vamos ler novamente o nosso texto, 2 Timóteo 4,17
Para quem chegou agora, sejam todos bem-vindos, tá bom? E vamos olhar o que nós estamos realmente falando nesta noite. O versículo 17. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de força para que através de mim a pregação fosse plenamente cumprida. E todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Esses momentos de pandemia, o que estás fazendo através das tuas redes sociais? Está discutindo política? Está se preocupando quando é que voltam a funcionar os gramados? Ou tu está perdendo o teu tempo a live de pessoas que não têm compromisso com o Senhor? Pessoas que blasfemam contra o Deus Todo-Poderoso. O que tu estás fazendo com o teu tempo? Pois esse tempo ele foi ofertado a você pelo Senhor para que você fosse agente de salvação para outras pessoas. E aí você vai se livrar da boca do leão, né? Foi libertado da boca do leão. Outro está entrando na boca do leão. Porque com esse momento que nós estamos passando de quarentena, você pode ficar ocioso. E mente vazia é oficina de Satanás. E você vai terminar esquecendo, pecando contra o Senhor. Você vai esquecer que você não está só. Você vai esquecer que o Senhor está do nosso lado. O Senhor está do teu lado. Então, no versículo 17, ele está com o seu mentor na prisão. A sua igreja está cheia de problemas. Timóteo provavelmente não se sentia muito animado. Paulo pode lhe haver dito sutilmente que o Senhor tinha chamado para pregar. E qual é o valor da pregação? Se ele estava abandonado, se sentindo só, e ninguém apareceu no dia da defesa dele. Ninguém. E aí como era que ele estava incentivando a Timóteo, o jovem pastor, com a sua própria vida, dizendo que o morrer é lucro. E tudo que ele vive é por Cristo. Deus sempre nos dá força, gente, para fazer aquilo que Ele ordena que nós façamos. Nós podemos ou não confiar no Senhor. Nós temos ou não o Senhor do nosso lado. Demos um passo de fé e começamos a cumprir para que escapemos da boca do leão. Talvez você não escape do coronavírus em questão de ser acometido dessa enfermidade. Mas você não vai morrer. Ou pode morrer. Mas se você não morrer, você se propõe a fazer o quê? Se você morrer, você vai para os braços do Pai. O teu lugar está garantido. Alguns olham para essa referência aqui e pensam que naquela época, você olha para o versículo 17, que Paulo escapou da boca do leão, mas outros foram para a boca do leão. Nero jogou no Coliseu. E aí, será que você está com medo do coronavírus? Ou será que você está adorando o Senhor? Será que você está se preocupando com o leão? Ou você está se preocupando com quem está do teu lado, quem nunca te abandona? Quando nós olhamos para o versículo e entendemos que ninguém foi na sua primeira defesa. E aí você está reclamando porque você não recebeu um WhatsApp perguntando como você está. O Senhor está te assistindo. O Senhor está do teu lado. E o Senhor, se tu for para a boca do leão, lá na boca do leão tem um negócio. Tem dente, tem língua, tem as presas, né? Mas também tem um céu. Se eu te perguntar uma pergunta bem simples. Se tu morrer agora, tu vai para o céu dos céus ou tu vai para o céu da boca do leão? Porque
quando nós olhamos aqui que Deus retribui o feito daqueles que pagam o mal com o mal, porque Paulo ele devia ter ficado irado, ele poderia ficar com medo, ele poderia ficar irritado, mas ele se lembrou até de João Marcos. Traz aqui João Marcos para me pedir desculpa. E quando ele vir, traz a capa e os pergaminhos. A capa e os pergaminhos é muito importante, mas ele queria era vê-lo. E aí ele abandonou João Marcos e agora todos os abandonaram. Acho que só o Dr. Lucas estava com ele. E ele tinha que escrever carta para Timóteo. Diz, olha, jovem pastor, que almeja o episcopado, que manuseia bem essa palavra. Seja forte, seja firme, Deus está contigo. Embora pessoas te abandonem como me abandonaram, mas eu não te deixarei. Vamos ler 1 Pedro 5,11. 1 Pedro, já a primeira de Pedro, o versículo 11 do capítulo 5. 1 de Pedro, versículo 11 do capítulo 5. Se você não achou, depois tu assiste esse vídeo dando pausa na reprise. A ele seja o domínio para sempre. Ou a ele que me livre, ou a ele que me socorre, ou a ele que me ajude. Está sendo muito egoísta. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Não te apavora, vai passar. E dá glórias ao Deus poderoso. A primeira carta de Pedro 5,11 diz que a ele seja a glória, o domínio, o louvor pelos séculos dos séculos. Amém. 2 Timóteo, versículo 18 do capítulo 4, nós temos mais bênção. 2 Timóteo 18 do capítulo 4. Vamos ler? O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A ele agora para todo sempre. Amém. O Senhor me livrará de toda obra maligna. Eu não estou nem considerando o coronavírus como uma obra maligna. Não. Pastor, vocês já perceberam uma situação? Muitos de nós estamos passando por enfermidade, é bem verdade que nós não sabemos. A gente às vezes diz que é dengue, às vezes diz que é virose. A gente não diz que é coronavírus porque a gente não tem como comprovar. Mas os sintomas não tem sabor, não tem cheiro. Mas já percebeu que as nossas crianças, elas estão imunes? Os nossos idosos, eles estão escapando, alguns, bem verdade. E os nossos jovens, eles apenas são abalados, mas não são dominados. Então não pode ser algo maligno. É o reino celestial que está sendo preparado para você. E não é o fim. É só o começo. E com esse começo, tu já está esquecendo de glorificar o Senhor. Com esse começo, tu está esquecendo de honrar o Senhor. Então, pensemos nisso. Ao Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino. Existe tanto perigo nos rodeando, mas não são obras malignas. De acordo com o que nós lemos aqui, falsos irmãos, né? Mas o Senhor dará conta deles. Mas não é inimigo. Pessoas que assaltam, que matam, mas não é o inimigo. Ah, pastor, você está de brincadeira. O nosso maior inimigo
Somos nós mesmos. Sabe por quê? Existe o ladrão, existe. Existe a peste, existe. Existe o homem maligno, existe. O ladrão, a peste e o homem maligno, está tudo junto. 3 em 1. Tudo isso existe. Mas, além disso, acima de tudo isso, que a Ele é honra e glória pelos séculos dos séculos, existe o Senhor e você está esquecendo do Senhor. Não esqueçam do Senhor. Assumam a sua identidade. Não sejam queixumes e não sejam medrosos. Parem de murmurar. Olha, e cante. Os cristãos foram encontrá-lo. Paulo comunicou que estava sentindo só. Em Atos capítulo 28, se você ler, você vai entender que foram ao encontro dele. Paulo, ele poderia irar-se, mas ele não irou-se. Ele poderia pecar de maneira que nós não teríamos este homem como referência. Sejam os meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Sigo a mim que sigo a Cristo. Será que alguém pode seguir você que segue Paulo que segue a Cristo? O apóstolo Paulo foi livrado da boca do leão. Só que Nero, tocou fogo em Roma, deu uma de doido, falou que eram os cristãos e é o que nós temos como pesquisa, tá bom? Então, nas dificuldades, tá pegando fogo, mas tu estás com o Senhor, que te livra do maligno, da boca do leão e te leva para a glória. Aqui Paulo, ele afirma, meus amados, no versículo 18, que a vida eterna é depois da morte, tá? E é para onde ele está indo. Ele sabia que o fim estava perto. Estava preparado. Você está preparado? Você está pronto? Qualquer pessoa que tem fé em Deus, que trata Deus como realmente o seu Senhor, está preparado e tem segurança e certeza da salvação. Quem ficou fiel até a morte, olhando para Paulo, vai dizer assim: acabei a carreira, completei a carreira, guardei a fé, e agora só me resta os braços do Pai, o paraíso. Eu que antes desejava morrer, vivi, e a minha vida foi ditosa velhice. Na prisão, talvez decapitado, mas com convicção que não se sentiu só. Por mais que as evidências mostram que ele foi abandonado, mas ele não se sentia só. Por quê? Porque Deus estava do seu lado. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo permaneceu fiel. Sabe por quê? Porque o Senhor o assistia. Você sabia que o Senhor te assiste nesse exato momento? Você sabia que em tudo que você tem passado, você precisa dar graça porque o Senhor está te assistindo? Você sabia disso? Não esqueça que o Senhor está do teu lado. Nós não estamos só, é o nosso tema. Deus está do nosso lado. Não esqueça disso. Eu sei que você está passando, mas eu preciso que você seja servo de Jesus Cristo. Se não te ligar, liga. Se não te mandar o zap, mande. Se não te pagarem, procura alguém para te ajudar. Esse é o momento de nós estarmos solidários, de nós estarmos coparticipantes nos problemas de todos. Porque hoje a alegria só da salvação, só em Cristo. Os momentos estão
periclitante, estão difíceis, mas Deus está do nosso lado. Ele não nos abandona. Então, meus amados irmãos, 2 versículos, apenas 2 versículos, e olha o quanto de informação, olha o quanto do aprendizado que nós retemos aqui. Não te lembra e não te preocupa com Alexandre, porque isso não é contigo. Alexandre o ferreiro causou muito males e o Senhor dará a retribuição de acordo com o que ele fez. Não é contigo. O que nós estamos falando contigo aqui nesta noite é para você parar de murmurar, para você passar pela essa tribulação, passar pelo teste da prova, os 9, né? 9 fora, lembra? Dando glória a Deus. Vamos ler mais uma vez o texto e depois quero te convidar a orar. Mas que tu medite para que não sejamos apenas ouvintes, que sejamos praticantes desta palavra. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças para que, através de mim, a pregação fosse plenamente cumprida. E todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória para todos sempre. Amém. Une teu coração ao meu e vamos orar. Pai bendito, nós queremos te render graça nesta hora, pela oportunidade, Pai. Sei que os problemas vão surgir, sei que provações virão, mas nós colocamos a nossa fé em Cristo Jesus e os problemas sumirão. Essa canção, em meio às provas, nós fazemos dela nossa oração. Que o amor de Deus Pai e a consolação do Santo Espírito esteja na tua vida e que você nunca esqueça que Deus está do seu lado. Oramos agradecidos em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre, e todos online diz amém. Que Deus te abençoe. Então, vamos aqui encerrar a nossa transmissão. Tchau, tchau.